Muito bem, amigos, cá nós estamos de volta com o nosso paulochagas.net aqui na Imagem TV. Um abraço a vocês que estão ligadinhos conosco, um abraço ao amigo Miller que nos acompanha aqui de perto no dia a dia. Muito bem, pessoal, quero antes de mais nada lembrar a vocês, já para começar o nosso programa, lembrando que nesta sexta-feira, portanto, às 19h30, você está convidado, você que faz parte da comunicação e também que seja da comunidade, mas que queira conferir a nossa palestra, o talk show com o Mário Mota, o apresentador da RBS TV, que estará conversando com a imprensa serrana nesta sexta-feira na CDL, aqui no centro de Lages, a partir das 19h30. Um grande evento que nós, da Associação de Imprensa da Serra Catarinense, da ASISC, estamos promovendo para fazer com que haja uma interatividade de pessoas com renome estadual e até nacional, possam então interagir com acadêmicos de jornalismo, com profissionais da comunicação das mais diversas áreas. Então nós estaremos com vocês nessa sexta-feira. Aliás, nós da ASISC estamos ainda trabalhando na parte burocrática, transformando ela no quesito jurídico, mas de qualquer maneira, pelo menos para 2016 as coisas deverão estar bem mais engrenadas e aí sim só trabalhar então em benefício à comunidade da comunicação serrana da Serra Catarinense, enfim. Tá combinado então? Sexta-feira na CDL, Mário Mota a partir das 19h30. Gente, eu também quero lembrar a vocês, na última semana, até no último programa, eu esqueci de mostrar, né? A erva mate, deixa eu ver se aqui pega melhor, não pega, não, fica o croma, não fica aparecendo. Mas de qualquer maneira, a erva mate Valério, a gente está colocando no mercado da Serra Catarinense para vocês. Sou agora oficialmente o representante, acertamos nesse início de semana com os amigos lá de Arvorezinha, atendi a esse convite deles. E como eu conhecia a erva mate Valério, estive lá na empresa, lá na fábrica, no processamento, eu acredito realmente naquele projeto de mais de 20 anos de produção de erva no Rio Grande do Sul. Aliás, os gaúchos do Rio Grande do Sul conhecem muito bem a erva mate Valério e ela é uma das mais consumidas no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, então, tem procedência e Santa Catarina agora terá a oportunidade também de conhecer a erva mate Valério em várias modalidades. E eu estarei então visitando aí os supermercados de toda a Serra Catarinense na medida do possível. Aliás, o Miller fez questão de me deixar aqui o chimarrão, né, com a erva mate Valério, que eu consegui deixar para ele. Ainda é da erva mate Valério, Miller? Ainda é. Por isso mesmo que a gente está aqui, ó, na boa, tomando um chimarrão. E hoje eu vou conversar com vocês dessa forma, tomando um chimarrão e contando e falando dos nossos assuntos. Bom, bacana. Vai ser assim, bem informal, dessa maneira mesmo. Eu quero começar falando a respeito de um pedido de informação que eu considero bastante pertinente por parte do vereador Gerson, ele que é da bancada do PMDB, da Câmara de Vereadores de Lages. Eu vou usando aqui os temas que eu tenho abordado no blog, até porque o programa é paulochagas.net, exatamente para trazer então essas informações que a gente vai postando no blog e interagindo com vocês. O vereador Gerson quer saber sobre as obras que têm contrapartida financeira por parte da Prefeitura Municipal no período de 1º de janeiro de 2013 até a data atual, até agora então 2015, hoje dia 12 de novembro. Ele solicita a relação de todas as empresas que realizaram obras com a necessidade da contrapartida financeira da Prefeitura Municipal e também todas as obras relacionadas ao assunto. Ele pergunta ainda se os pagamentos das contrapartidas que competem à Prefeitura Municipal de Lages estão em dia e pede a relação da situação do cronograma de pagamento de todas as contrapartidas financeiras que cabem ao Executivo. E eu então imagino que não seja tão difícil assim para a Prefeitura responder este questionamento, este pedido de informação do vereador Gerson. Eu tenho certeza que a Prefeitura deve ter tudo controladinho na ponta do lápis ou na tela do computador, só imprimir, mandar para o Gerson, sem problema nenhum. Ou não? Acredito que sim. Então fica aí o registro desse pedido de informação. O chimarrão tem disso, né? Tem um microfone ali, parece que a gente está com o microfone aqui, tem que dar aquela paradinha, mas é desta forma. É a primeira vez que eu apresento um programa praticamente de óculos
e tomando chimarrão. Então, coisa inédita hoje, inovação no nosso programa paulochagas.net. Muito bem, o prefeito de Lages, Eliseu Matos, assinou ontem uma ordem de serviço que eu considero importante. Mas, em primeiro lugar, é da readequação do projeto da Ponte Grande. Eu tenho dito que a Ponte Grande era, ou ainda é, ou busca ser, a menina dos olhos da administração municipal, da gestão de Eliseu Matos. Mas a gente sabe dos diversos problemas que ocorreram, as empresas que estavam tocando esta obra, não vou nem citar o nome delas, que estavam tocando esta obra por uma razão ou outra, acabaram abandonando esse serviço e desistiram de tocar as obras aqui do Complexo Ponte Grande. A volta do prefeito Eliseu Matos, nesses últimos dias que ele está na administração, tem realmente feito o impossível para tentar reaver esse processo da Ponte Grande e acabou de contratar, então ele assinou uma ordem de serviço nesta quarta-feira, autorizando a empresa Larte Arquitetura e Engenharia Limitada para executar os serviços de assessoria técnica e estudos complementares relativos à implantação do projeto da Ponte Grande. O que ele quer saber? A empresa vai realizar um levantamento de tudo o que já foi feito e ainda o que precisa ser realizado para a retomada da obra da Ponte Grande. Então isso vai levar mais uns 4 ou 5 meses. Então vocês imaginem, agora vai fazer um levantamento de em que pé está a obra da Ponte Grande, o que foi feito, o que deverá ser feito, o que falta, para depois então tentar acertar com outra empresa para então dar continuidade a essas obras da Avenida Ponte Grande. Roncou, tio Miller. Mas é o seguinte, o aeroporto de Lages também está tendo hoje uma reunião importante na cidade de Florianópolis, com a participação de representantes do Fórum de Entidades aqui do município de Lages. O que eles querem nesta reunião lá em Florianópolis? Eles querem resolver e alinhar uma última pendência com relação ao aeroporto no que tange ao ICMS do combustível para a operação dos voos aqui na cidade de Lages. E essa questão do ICMS passa pelo governo do estado, passa pela Secretaria de Estado da Fazenda e a conversa então vai ser com o secretário de Estado da Fazenda, Antônio Gavazzoni. Tomara que obtenha um sucesso nesse encontro desta quinta-feira lá em Florianópolis, porque eles estão já alinhavando, né, a vinda de 2 empresas aéreas para fazer o transporte então entre Lages, São Paulo, entre outras capitais como Curitiba e Porto Alegre, que é o nosso grande sonho, incluindo aí voos locais, voos para o território catarinense, ligando, quem sabe, Rio Grande do Sul com Chapecó, Concórdia, Joaçaba, sei lá, Lages, Florianópolis, dali para outros cantos desse país. Então, dependendo de tudo, nesta conversa com o Gavazzoni, que deverá então bater o martelo, uma vez que o próprio governador João Raimundo Colombo havia sinalizado dessa possibilidade e é o que buscam então os representantes do Fórum de Entidades de Lages a respeito então desta novidade para a isenção ou a redução do ICMS para os combustíveis e a regularização dos voos então aqui do município de Lages. No que tange ao aeroporto em Correia Pinto, por enquanto, eles estão tocando aquelas obras e o objetivo é fazer com que entrem em operação esses voos aqui no município de Lages e depois, quando as obras em Correia Pinto terminarem, todo aquele processo burocrático da ANAC, né, for autorizado, então quando tiver a possibilidade de entrar em operação lá em Correia Pinto, aí toda essa estrutura que está montada em Lages passa para o regional em Correia Pinto. Mas o que se quer é que estes voos regulares, então, comecem imediatamente aqui por Lages, onde a estrutura já está bem mais avançada, mais adiantada, e aquelas reivindicações, os quesitos exigidos, já estão todos eles sendo cumpridos. Pelo menos é o que o pessoal tem dito. Quero falar um pouquinho de esportes, mas é uma questão diferenciada do esporte. Vocês sabem que anualmente acontece a entrega do troféu Gustavo Kirten, né, para os melhores desportistas do estado de Santa Catarina, em todos os segmentos, os paraolímpicos, os paratletas, os atletas femininos, os jogadores de futebol, os técnicos,
Enfim, em todas as modalidades existe uma votação. As entidades que cuidam do esporte, todas elas recebem uma votação e depois são premiadas com o troféu. Pois bem, nós temos em Lages um atleta indicado este ano. E eu gostaria muito que a comunidade serrana abraçasse esse atleta. Ele é do xadrez, é o nosso amigo Marco Cordeiro. Ele que esteve disputando recentemente o Mundial de Xadrez na Alemanha, em Berlim. E ele é o atual campeão brasileiro de xadrez. Então vocês vejam, gente, a importância de termos um representante, e muita gente não se toca da importância de termos um atleta de cunho nacional aqui dentro do nosso município de Lages. Embora seja do xadrez, o xadrez não tem aquela visibilidade de televisão como tem um surfista, como tem um atleta de futebol de campo, de futebol de salão, de vôlei, que estão sempre na mídia, né? Nós vemos todo dia o Globo Esporte, por exemplo, ou também nas outras televisões, os esportes, lá estão as principais modalidades e os atletas o tempo todo com o foco na telinha. No xadrez, quem é que coloca o xadrez na televisão? Eu lembro muito bem que quando eu fazia minhas reportagens esportivas, lá em Chapecó, na RBS TV, eu estava sempre ao lado dos amigos do xadrez e eles eram sempre destaque no meu programa de esporte. Até hoje eu não lembro, aqui na nossa região, de ver uma entrevista com o amigo Marcos Cordeiro, o Marco Cordeiro, nas televisões falando do xadrez. O homem foi representar o Brasil no Mundial e pouco se falou, né, do amigo Marco Cordeiro. Eu fiz questão, estava aqui agora há pouco, estava falando do Kirten. Olha, que bacana, o Miller me contando que o Marco Cordeiro estava aqui na televisão antes da minha chegada, falando desse troféu Guga Kirten. Então você entra lá no portal do Guga Kirten e votem nos atletas de Santa Catarina. Você não vai votar apenas no Marco Cordeiro, você vai votar em vários atletas do estado de Santa Catarina e você participa, de uma certa forma, da nomeação dos melhores atletas, dos melhores desportistas, das melhores entidades do estado de Santa Catarina para serem premiadas. Então nós temos aí a participação do Marco Cordeiro, que é o representante da Serra Catarinense e que está concorrendo como o melhor atleta do estado de Santa Catarina nessa modalidade. Vamos torcer então. Você acessa o site www.troféuguga.sc.gov.br troféuguga.sc.gov.br ou entra ali no meu blog, tem uma reportagem com o Marco Cordeiro, você pode só clicar e já entrar no processo de votação. Eu já votei no amigo Marco Cordeiro. É a chance de termos um representante eleito aqui da Serra Catarinense como melhor atleta. E, como eu disse, não vamos só dar destaque a esses que estão toda hora na mídia, aparecendo e tal, e tal, e tal. Claro, tem modalidades que você pode votar para um jogador de futebol. Eu, por exemplo, no campo de futebol, eu escolhi o Apodi da Chapecoense. Para mim, é o melhor jogador do campeonato catarinense até agora. O lateral direito da Chapecoense, Apodi. Vota também no Apodi. Está lá também o Kleber Santana da Chapecoense, que é o meio de campo. Claro, tem jogador do Figueirense, do Avaí, do Joinville e tudo mais. Mas eu estou mais no lado dos amigos da Chapecoense. Que, aliás, a Chapecoense está se preparando para enfrentar agora o Internacional de Porto Alegre no próximo dia 19 de novembro. Por falar em futebol, o que você imagina que vai acontecer neste jogo entre Brasil e Argentina, ou Argentina e Brasil, lá em Buenos Aires, agora nesta quinta-feira? Tecnicamente, a Argentina sempre complicou a vida do Brasil. Mas, claro, o Brasil tem suas vitórias sobre a Argentina, assim como a Argentina tem as suas vitórias. Vocês sabem que nesta fase inicial das eliminatórias da Copa do Mundo, a Argentina somou apenas um ponto. Perdeu a primeira partida em casa e empatou a segunda, fora de casa. Então tem um pontinho só. Mais do que nunca a Argentina precisa vencer, fazendo prevalecer o domínio local. Mas o Brasil quer pôr água quente nesse chope gelado da Argentina e tentar vencer. A Argentina está muito desfalcada dos seus principais jogadores e o Brasil, pelo contrário, tem até o retorno do Neymar, que é o nosso principal jogador. Então, a gente espera que o Brasil tenha uma performance melhor e consiga vencer a Argentina lá nos seus domínios. Então, um jogão de bola amanhã às 10 da noite e a gente vai conferir, logicamente, de perto para ver como é que vai se comportar o nosso time da seleção brasileira de futebol. Terminada essa história do esporte, o que mais que eu tenho para vocês no nosso blog?
A deputada Ângela Albino, a comunista Ângela Albino, está em Lages nesta quinta-feira, participando de um congresso. Não, ela está participando de um seminário de articulação. Não, melhor ainda, deixa eu ver, vamos pôr óculos, porcaria, né? Amanhã, sexta-feira, é isso mesmo, na sexta-feira, vai estar dia 13, sexta-feira, participando do 2º Seminário Catarinense de Desenvolvimento Social. O evento acontece lá no Centro Serra. Ela vai estar conversando aqui com as nossas autoridades, as nossas lideranças da região, ligadas ao PCdoB, e também com o nobre vereador, agora recém-empossado, o vereador Gessander Belezinha, que é suplente, e assumiu uma cadeira na Câmara de Vereadores. E ele que é o primeiro comunista da história a ocupar uma cadeira no Legislativo lagiano. Então, a Ângela Albino vem bater um papinho com a Gessander e também participar desse seminário. Claro, vão estar outras autoridades, como a Carmen Zanotto, entre outros deputados. Ontem teve uma solenidade interessante aqui na cidade de Lages, pois foi assinado o papel, está pelo menos no papel, com a assinatura das autoridades ligadas, ou seja, o prefeito, e também o comandante da Polícia Militar aqui do 6º BPM, o Tenente-Coronel Leibniz Martinez Hipólito, pois foi assinada então esta ordem de uma construção ou da instalação do Colégio da Polícia Militar aqui no município de Lages. Agora falta a prática, então, há um lugar já estabelecido, é um colégio, né, que vai ser trabalhado aqui, vai funcionar no mesmo prédio, polo de ensino à distância da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, que está localizado lá no bairro Getal e está sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação. E, por enquanto, então, vão ocupar este espaço ocioso neste prédio da instituição por apenas um período, e depois, até as obras deste colégio da Polícia Militar estarem prontas, muda-se então e tudo mais. Mas bacana essa proposta, porque existe todo um litígio, digamos assim, um esquema diferenciado para que os alunos possam estudar no Colégio Militar, tanto filhos de militares quanto também de pessoas civis. Parabéns por esta iniciativa que eu considero extremamente importante. O Natal Felicidade do município de Lages começa a ganhar corpo. Eu digo corpo porque está começando a ser montada a estrutura no centro da cidade em que pesem todas aquelas transformações em função das obras do cabeamento subterrâneo. Mas em muitos lugares as obras já foram terminadas e estão agora procedendo à decoração. O túnel encantado, tudo isso, as decorações, que inclusive muitas dessas decorações são oriundas de materiais recicláveis, principalmente de garrafas PET. Então, sustentável é o evento do Natal Felicidade e nós estamos totalmente favoráveis e apoiando o que vem fazendo a Secretaria de Turismo aqui do município de Lages em prol da decoração, em prol de toda a ornamentação e, claro, da programação que está por vir envolvendo o Natal Felicidade. Lá pelo dia 20 e poucos agora de novembro, terá então o lançamento desta prática do Natal Felicidade. Vamos adiante. Eu ontem recebi a informação do Lages Garden Shopping de que o meu blog tem 1000 cortesias, 1000 convites, 1000 ingressos para levar você ao Cinemark. Esses ingressos também foram distribuídos aos demais colegas blogueiros, então são 6.000 cortesias que os blogueiros aqui de Lages estarão distribuindo através do meu blog, através do blog do Milton Barão, do Edson Varela, da Olivete, do Biguá, do blog da revista Visão. E quem mais? Acho que falei de todos. E terão 1000 ingressos para cada. Logicamente, não é um ingresso simplesmente que você pega e vai para o cinema. A diferença é que você paga um ingresso e o acompanhante não paga. Ou você não paga e o acompanhante paga. Então, um casal de namorados que quiser ir para o cinema de segunda a quarta-feira, né? Segunda a quarta-feira, quiser ir no cinema, vão pagar só 50%. Um dos dois não paga o ingresso. E tem mais, não paga também o estacionamento lá no Lages Garden Shopping, você que for ao cinema. Então, eu começarei a distribuir os ingressos hoje. Não sei de que forma, mas vou ficar distribuindo, vou entregar aos amigos, porque eu tenho 1000 convites para entregar para você que nem conhece ainda o Cinemark, te garanto que vale a pena. Adiante com os nossos projetos.
os nossos assuntos. O que mais? Já falei do Mário Mota, talk show. O bacana deste evento do Mário Mota é que foram convidados alguns debatedores, e os debatedores foram escolhidos entre os universitários da Unifavest e universitários da Uniplac. Então, os coordenadores desses cursos indicaram para nós, né, para a CISC, cada universidade vai indicar um debatedor para fazer esse bate-papo com o Mário Mota. E também foi convidada a nossa ilustre jornalista Olivete Salmória, dentre os profissionais, para ser então a mediadora deste debate com o Mário Mota. Vai ser muito bacana mesmo, então, o nosso evento nesta sexta-feira. Eu quero aqui fazer um registro a um trabalho feito pelos acadêmicos da Uniplac, através do DCE, quando participaram recentemente, no mês de outubro, de uma gincana. Eles arrecadaram mais de 1.000 quilos, né, de alimentos não perecíveis e começaram a fazer a distribuição em algumas comunidades, como o CEIM, CEPET Araju, entre outras, aqui na comunidade de Lages. Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que são coisas que sempre devem ser ressaltadas com relação a essa questão. No campo político, uma das novidades que nós descobrimos ontem, que chegou aos meios de comunicação, e a gente também postou no blog, foi a recuperação dos direitos políticos do ex-prefeito de Otacílio Costa, Altamir Paes. Vocês lembram que logo no no meio do governo de Raimundo Colombo do ano passado, Altamir Paes era o presidente da SC Gás. Teve que deixar o cargo em função de acusações de improbidade administrativa e, aliás, ele acabou sendo condenado por improbidade administrativa, perdendo, inclusive, os seus direitos eleitorais por 5 ou 6 anos e tudo mais. Mas ontem o processo que foi revisto acabou inocentando, então, em parte, o prefeito, e essa questão da parte política dele, dos direitos políticos, ele foi inocentado. Então terá o direito, poderá, se quiser, ser candidato a prefeito do município de Otacílio Costa, de novo, agora em 2016. Então está com os direitos liberados. Perdeu, então, ele perdeu por causa do quê? Vamos ver, foi condenado por improbidade administrativa sob a acusação de quando o prefeito de Otacílio Costa, na Serra Catarinense, ele cedeu um terreno do município para investidores e uma das empresas desses investidores tinha o irmão dele como sócio. Então, foi toda essa rolação do processo e a condenação, na época, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça. E agora, então, os direitos políticos ele recuperou e poderá ser candidato a prefeito. Houve um comentário no meu blog dizendo: só quero ver se ele vai ter também a inocentação dele por parte do eleitor lá de Otacílio Costa, então, já que ele vai voltar a concorrer a prefeito. Quer dizer, acho que vai voltar a concorrer a prefeito. Então, são coisas que a gente ressalta para vocês. Eu anotei aqui alguns assuntos para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, sobre a greve dos caminhoneiros. Minha gente, eu sinto realmente muito, porque os caminhoneiros tentaram fazer justiça nesse Brasil e não foram muito bem interpretados. Talvez este apoio tenha faltado porque o propósito deles era simplesmente o de derrubar a presidente Dilma Rousseff, e ela foi contundente com relação a essas pessoas e aumentou ainda mais o valor da multa para esses caminhoneiros que permanecessem parados e exigiu bastante rigor por parte da Polícia Rodoviária Federal para inibir então a paralisação desses caminhoneiros. Ela não foi parceira, porque na outra paralisação dos caminhoneiros, ela prometeu uma série de ações a partir das reivindicações da categoria e não cumpriu praticamente nada. E agora, além de não cumprir, ela puniu ainda mais a classe dos caminhoneiros. Então, um desgoverno que a gente sabe muito bem que quando acontecem os eventos do MST, entre outras coisas, ao invés de ela inibir, ainda há financiamento para essas categorias fazerem todos os tipos de badernas possíveis nas ruas desse país. Agora, estas pessoas que levam a comidinha dela, o feijãozinho dela, lá para dentro do palácio, seja onde for onde ela mora, onde ela tem a sua casa, e quando eles vão no supermercado e está lá na gôndola, o feijãozinho, o arrozinho, a massinha, tudo bem? São os caminhoneiros que levam essa comidinha lá para a senhora comer, né? Então são coisas assim, eu simplesmente não posso nem ouvir a voz da nossa presidente da República.
Eu desconsidero hoje Dilma Rousseff como presidente da República. Não me interessa mais saber quem é esta cidadã. Simplesmente estou até aqui com o governo federal. Muito bem, vamos adiante. Por falar em governo federal, estava acompanhando uma informação hoje pela manhã de uma declaração do presidente da Fiesc, o Glauco José Corte, de ele cobrando ações efetivas do governo federal, relatando que em 2014, através dos impostos cobrados de todos os catarinenses, Santa Catarina contribuiu com cerca de 45 bilhões de reais para o governo federal. 45 bilhões em 2014 e outros 50 provavelmente agora no ano de 2015. Em contrapartida, o governo federal estabeleceu 36 obras, isso elencadas pelo Glauco Corte, 36 obras federais em Santa Catarina. E nenhuma delas está concluída, ou, segundo ele, estão com o cronograma comprometido ou estão totalmente paradas. Em 36 obras, 45 bilhões de reais o Estado de Santa Catarina enviou aos cofres do governo federal e a retribuição foi essa, 36 obras, umas paradas, outras com o cronograma totalmente comprometido e tudo mais. Foi o desabafo do presidente da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, Glauco José Corte, ontem falando aos empresários em um evento aqui no estado de Santa Catarina. Uma vergonha a situação nacional e esse descomprometimento com o povo catarinense. Raimundo Colombo está atrelado com a Dilma Rousseff, mas até agora a gente não tem sentido esse atrelamento ser traduzido em benefícios maiores para o povo de Santa Catarina. Fechando então o nosso programa de hoje. Esta semana um assunto de grande polêmica entrou em debate aqui no município de Lages, a partir da Câmara de Vereadores, a partir de um projeto de lei criado pelo vereador Márcio Machado, que pede a proibição dos veículos de tração animal no município de Lages, ou seja, extinguir o transporte usado por tração animal, aquelas carrocinhas puxadas por cavalos, no centro ou dentro da cidade, por completo. É um projeto que está criando uma polêmica muito grande, e você sabe que de uma hora para outra, simplesmente tirar o sustento dessas famílias que usam os animais como tração animal, né, os cavalos para puxar as suas carrocinhas e tudo mais, pode causar um problema social bastante grave no município de Lages. Agora, as coisas têm que ter um estudo mais profundo. Eu também não concordo que os animais sejam hoje maltratados, e muitos deles são maltratados quando são usados por esses carroceiros e tudo mais. Eu acho que algumas medidas mais efetivas deveriam ser tomadas. Por exemplo, tirar do centro da circulação das principais ruas estes veículos de transporte com tração animal. Tirar também as crianças que ficam dirigindo estas carroças, conduzindo essas carroças do centro, sem a mínima noção da obrigação do trânsito, das regras de trânsito. E isso também eu concordo que possa ser efetivado. Agora, simplesmente proibir o uso do animal para o transporte destas famílias ou para os trabalhos dessas famílias, sem um estudo melhor, sem saber o que vão ser feitos com esses animais. Vocês sabem quantos animais tem no município de Lages fazendo esse tipo de serviço? Com certeza não sabem, deve passar de 500 a 1.000 animais fazendo esse serviço. O que vão fazer com esses? Vamos doar, quem é que vai receber esses animais a troco de doação e tudo mais? Então tudo tem que ser muito bem debatido, muito bem pensado, antes de simplesmente propor um projeto, largar na mão dos vereadores e que votem, fazer que nem aquele da proibição das bebidas alcoólicas na rua, que até agora não teve efeito nenhum, ninguém fiscalizou e o projeto está lá apenas para as baratas lerem ou andarem por cima do projeto lá nos gabinetes da Câmara de Vereadores. Um abraço para vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.